que é herança digital. O que acontece com os bens virtuais de um falecido? Como identificar, como chegar num ponto, como isso é dividido, como é que faz, doutor? É uma coisa nova, né? Foi uma decisão que o nosso escritório obteve, Zaidan, e aqui eu parabenizo toda a minha equipe, faço nesse momento, na pessoa de dois brilhantes advogados que trabalharam na causa comigo, seu querido amigo também, doutor Márcio Harrison, e o doutor Otávio Rolim. Nós obtivemos realmente uma decisão praticamente inédita no Brasil, Zaidan, que foi uma ação proposta na época, onde a família desejava obter os dados contidos no aparelho telefônico celular da Apple de um ente querido que havia falecido, né? O proprietário deste aparelho telefônico tinha sido vítima de um acidente de trânsito, um homicídio culposo na condução de veículo automotor, um acidente de trânsito na cidade de Santos. Infelizmente, ele veio a óbito, Caetano. E a família, nos dias atuais, que não tinha mais um rapaz jovem, então não tinha fotografias dessas impressas, como pessoas da nossa época, Zaidan, guardávamos e ainda guardamos, né, Zaidan, aquelas fotografias que você levava para revelar, lembra daquele rolo? Tinha de 12, 24 ou 36 fotos, algumas queimavam, outras revelavam a foto. E hoje em dia não tem mais isso, Zaidan. Por quê? Todas as fotografias, as imagens, os filmes ficam armazenadas nesse aparelho celular. E as pessoas se perdem nesse aparelho, perdem muita coisa. No caso em questão, Zaidan, e aqueles que nos escutam, naquele aparelho da vítima fatal, os familiares tinham as últimas fotos, os últimos momentos vividos com aquela pessoa querida, aquele familiar querido. Nos procuraram a título de tentar obter, então, resgatar aquelas imagens daquelas fotos. Inicialmente, a Apple, em garantir a preservação de dados, né, e de informações, negou. A Apple negou fornecer as imagens, as fotografias contidas naquele aparelho, sob a garantia realmente do sigilo devido. E aí surge a ideia, nós começamos a estudar uma possibilidade, Zaidan, de alcançar aquele fim desejado, né? Alcançar a chamada herança digital. Seria realmente obter e devolver àqueles familiares últimos momentos vividos ao lado daquele jovem. E aí elaboramos fizemos um estudo do caso e acabamos propondo uma ação que foi distribuída ao juizado especial civil aqui de Santos. E o juiz concedeu, inicialmente, Zaidan, isso aqui também é importante frisar, inicialmente a defesa da Apple se manifestou contrariamente, né, ao nosso pedido. E o juiz, ao analisar as duas manifestações, a do meu escritório e a do escritório da Apple, acaba dando o ganho de causa para nosso escritório e determinando que a Apple forneça todas as informações e as imagens solicitadas pelos familiares. Neste momento, Zara, foi interessante, a Apple teria direito realmente a recursos e etc. E neste momento a Apple se convence também de que aquela seria a melhor solução. E aí entra em contato com o nosso escritório e a gente acaba daí ajeitando e obtendo tudo aquilo que os familiares desejavam, né? Devolvendo a eles, resgatando a eles aqueles últimos momentos vividos e registrados naquele aparelho de telefone celular da marca Apple. Isso realmente explodiu no Brasil. Aí o G1, o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, outros meios de comunicação nos procuraram porque abriu realmente um precedente muito interessante, Zaidan, que é a chamada herança digital.
Atrás dessa decisão, olha que coisa interessante, Zayda, e a gente já começou a fazer esse estudo também, estou elaborando inclusive um artigo nesse sentido, e que atrás dessa decisão abre um precedente muito bacana, olha só, e não regulamentado ainda no nosso país, tá? Então, existe uma brecha na nossa legislação, a legislação brasileira é muito falha nesse sentido e precisa, em caráter de urgência, realmente tratar do tema. Mas olha só, Zaidan, hoje existe uma profissão muito atuante, sobretudo em relação aos jovens, chamado aquele digital influencer. Já ouviu falar, Zaidan? O digital influencer? Sim. O digital influencer hoje, ele tem centenas de milhares de seguidores. Existem pessoas com quase 500 milhões de seguidores. Isso, obviamente, tem um valor agregado. Aquilo é um patrimônio. Aquele número de seguidores que aquela pessoa conquistou, que faz com que seja realmente um exercício de um mistério, de uma profissão, porque ele consegue patrocínios, ele faz divulgação de grandes marcas e empresas, porque ele é detentor desse número significativo de seguidores, não deixa de ter um patrimônio, Zaidan. É como se fosse uma empresa digital que ele montou. E se aquela pessoa vem a óbito? Eu lhe pergunto agora, Zaidan, vamos imaginar que esse digital influencer vem a óbito. Morreu tudo aquilo que ele construiu, aquele castelo construído com suor no dia a dia, mês a mês, ano a ano, se desfaz assim? Não, eu entendo que não. Eu entendo, Zaidan, que aquilo é um patrimônio que ele tem direito a doar a parte que lhe é legal dentro da legislação, como se tem dentro do Código Civil, processo civil, o seu pinhão que ele pode dar, doar a quem ele quer que seja, e a parte que fica aos seus herdeiros. Então, olha que coisa interessante, Zaidan, porque isso tem um valor agregado, isso custa, e nós não temos ainda regulamentação ou decisões judiciais tratando dessa matéria. Nós estamos terminando agora de escrever este artigo e realmente vai ser algo muito interessante através desse precedente que nós conseguimos aí na comarca de Santos, aguiça realmente de dar outros horizontes e abrir agora outras pontes realmente bem interessantes sobre o tema. Acho que o seu escritório de advocacia aí abriu o caminho, né? Porque outros juízes de outras comarcas, São Paulo e outras partes do Brasil, têm negado essas liminares. E o seu conseguiu esse intento. Quem sabe aí gere uma jurisprudência sobre isso, né, doutor? É justamente isso, Zaidan. Sempre houve uma resistência muito grande sobre o tema, né? Sempre existiu isso. Tanto que a manifestação inicial da Apple foi com base nessas decisões que sempre existiram. Qual é? A garantia do sigilo de dados, né? Sim. E é verdade, existe esta garantia. Outrora, Zaidan, para toda regra tem que ter a sua exceção. Nós não podemos engessar o judiciário com decisões meramente repetitivas, carimbadas. É importante que analise, Zaidan, cada caso. É importante que o juiz, o advogado, as partes que trabalham no processo entendam a importância significativa que é a chamada palavra individualização, a individualização daquela ação, que ela detém, Zaidan e queridos amigos que nos escutam, as suas particularidades, Zaidan. E dentre essas particularidades, acaba abrindo realmente as chamadas exceções. Então, isso é muito interessante, Zaidan, é um tema muito bacana, é um tema novo, realmente. O direito digital é uma realidade, e vou dizer mais, hein, Zaidan, olha só, a Operação Lava Jato, que é a colheita de prova em uma ação penal, né? Hoje, a maioria das provas colhidas pela Polícia Federal
são provas colhidas através do serviço de inteligência, são provas digitais, que carecem ainda, Zaidan, e olha, nós estamos falando hoje, hein? Março de 2022, que carecem ainda de uma regulamentação no Código de Processo Penal. Existe algo no processo penal, Zaidan, que chama-se cadeia de custódia no processo penal. O que é a cadeia de custódia no processo penal, Zaidan? É a análise da prova desde o seu vestígio, quando ela nasce, está lá no local do crime, até a sua conclusão, a perícia. Então, esse passo a passo deve ser devidamente regulamentado. Tem um autor de uma obra de direito penal de cadeia de custódia, que é o professor Geraldo Prado, grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, viu, Zaidan? Você tem que conhecer esse cara. Ele vai vir para o estado de São Paulo, eu vou te trazer. Ele quer vir conhecer a Vila Belmiro, Zaidan. Nós vamos levá-lo na Vila Belmiro. O professor Geraldo Prado é um ícone da matéria, palestrante na Europa, tem livros no Brasil, na Europa, Portugal, Espanha. É um ícone. E ele fala a verdade, ele fala, Marcelo, cadeia de custódia no processo penal é que nos dá a fiabilidade, a garantia efetivamente da segurança jurídica. E é verdade, porque ela vai demonstrar se o passo a passo foi correto, se no meio do caminho não houve nenhum vício que pudesse mudar o caminho daquela prova e condenar eventuais inocentes ou absolver eventuais culpados. Tá certo. Essa fiabilidade é importante para a garantia, para a segurança jurídica, Zaidan. E agora, olha que coisa. Voltamos um pouquinho mais agora. O que eu disse agora há pouco, Zaidan? A maioria dos processos criminais, olha só que coisa, hein? Estão embasados em provas digitais. E aí eu lhe digo, não há regulamentação dessa matéria ainda. O que você pode concluir comigo, Zaidan? Em um futuro muito próximo, grandes operações com condenações criminais que tiverem como supedâneo, como sustentação, fundamentação daquela condenação, a prova digital tem a sua devida regulamentação, poderão ensejar em eventuais nulidades daquela operação. Então, Zaidan, veja o quanto importante que é a discussão do tema, o tema que você traz aqui, que você abre através desse seu canal, a todos que... Muita gente, eu não sei se travou aí, travou, Zaidan? Não, voltou. Eu tenho certeza, Zaidan, que tem muita gente que nos escuta agora, sejam essas pessoas técnicas do direito ou não, que devem estar se questionando. Poxa, o doutor Marcelo Cruz está falando uma coisa que realmente é verdade. Se não tem regulamentação essa prova que está sendo colhida hoje, amanhã ela pode gerar o quê? Uma nulidade, como gerou a nulidade da Operação Lava Jato. Então, o que precisa? É óbvio, está fácil. Precisa que os nossos legisladores, nossos deputados federais, aqueles que têm a legitimidade para tratar da matéria, porque segundo a Constituição, no artigo 22, inciso 1 da Constituição, trata que a matéria penal, processual civil, só pode ser regulamentada, Zaidan, através de lei federal, então através da Câmara Federal. Não adianta o Estado de São Paulo, mesmo sendo essa grande potência, dos maiores estados da nossa federação, querer tentar legislar sobre a matéria, porque esta lei vai ser declarada inconstitucional, não vai dar certo. Então, o que precisa? Precisa realmente que a assessoria desses deputados, ou que esses deputados estejam efetivamente preparados para servir o nosso país,